Olá, olá, saravá a todos, sejam bem-vindos. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre doutrinar espíritos endurecidos. Como que a gente doutrina aqui no nosso terreiro e como a gente deve proceder, né? Porque às vezes as pessoas não têm muita noção, ou às vezes têm formas de lidar com esses espíritos que às vezes dificultam essa doutrina. Hoje a gente vai falar um pouquinho de doutrinar os espíritos obsessores, negativos, né? Para quem não me conhece, meu nome é Francisco e eu sou dirigente do Templo Espiritualista Cacique Pena Branca e Exu Caveira, aqui da cidade de Campinas, do interior de São Paulo. Bora lá? Bom, a grande maioria dos terreiros de Umbanda lida diretamente com, como alguns denominam, transporte ou descarrego, ou puxada, né? Nós que vivemos em uma Umbanda um pouco mais antiga, falava puxada. Que nada mais é do que um médium dar a passagem àquele espírito negativo que, de certa forma, está acompanhando a consulência ou até mesmo o próprio médium do terreiro. Então, uma forma que esse espírito se comunicar, ou uma forma para que a gente dê encaminhamento para ele, ou o próprio guia incorporado, é através, basicamente, né, dentro da Umbanda que eu sigo, pelo menos, através do transporte. Então, esse médium vai dar passagem para esse espírito. Uma vez que esse espírito incorporou no médium, às vezes ele vem embrutecido, ele vem muito duro, né? Vem endurecido, vem raivoso, com muito ódio, a grande maioria. Alguns podem vir até chorando, com tristeza. E qual que é o primeiro passo, né? Pela nossa vivência, pelas nossas experiências, aqui a gente trata primeiro com muito respeito, dependente da forma que esse espírito se manifesta. A gente trata com respeito, porque é o irmão, não deixa de ser um espírito e por algum motivo, né, acabou indo para as sombras. Então a gente trata com respeito no primeiro momento, a gente trata com muito carinho e com muito amor. A gente tenta entender através da comunicação, da fala, saber por que ele está ali, por que ele está acompanhando a pessoa, da onde ele veio, se ele foi mandado, se ele está por estar, quem é. Então, muitas vezes ele acaba dizendo, né? Ou até, se ele está sentindo alguma dor, depois o consulente acaba confirmando essa dor. Mas assim, a gente no primeiro momento tem que dar um pouco de carinho e ter paciência. Às vezes, o próprio guia vai conversar com esse espírito, né? Convencê-lo ou mostrar para que ele vá para um caminho de luz, para que ele saia do sofrimento, para que ele entenda a sua situação. Tem muitos espíritos que, às vezes, ali, eles não sabem que faleceram, estão muito presos ainda à matéria, ou eles podem estar presos à sua família, ou podem ser alguns espíritos do passado que vieram cobrar daquele consulente, daquele médium, daquela pessoa, débitos do passado, né? Nós não podemos esquecer que nós somos grandes devedores de outras vidas, e a gente às vezes cometeu algo que não foi bom, e algum espírito endurecido vem nos perseguir, mesmo nós encarnados e eles ainda não, vem nos cobrar esses débitos, vem querer nos prejudicar, prestar contas, né? E a gente vê alguns casos, às vezes, um pouco assim, tratando desses espíritos com um pouco de violência, um pouco de desrespeito. Então, eu aconselho que não. Você tem que ser educado, tem que ser carinhoso, mas firme. Primeiro, esse obsessor ali tem que entender que ele está num templo sagrado, que esse templo tem o seu representante, tem o guia-chefe daquele terreiro. Então ele está ali com uma oportunidade de crescimento, de melhoramento,
e, se possível, ser encaminhado para as fileiras da luz, os caminhos de luz, para as escolas espirituais, para os hospitais espirituais. Isso aí é o básico da Umbanda. Então, às vezes, esse espírito é muito embrutecido e aí ele vai desafiar. Ele vai desafiar tanto o médium que está ali conversando com ele, que seria, né, doutrinador. A gente fala doutrinador porque ele vai conversar, tentar doutrinar aquela entidade para entender o seu estado. E então, às vezes, ele vai querer discutir, ele vai querer desafiar, vai querer xingar e, às vezes, até ser violento. Então, no primeiro momento, é ser firme, tratar ele com muito carinho, tentar entender o seu estado, né? Isso se for o médium. Se for a entidade já sabe como lidar, mas também eu acho que a entidade tem que tratar com respeito, com carinho. Né? Essa é uma coisa que a gente não pode esquecer. E determinados espíritos que são muito mais ignorantes, às vezes a entidade vai tratar com uma certa rigidez, né? Reforçando que ali é um local sagrado e de respeito que tem dono, os donos que coordenam esse trabalho. Então não adianta nem o médium, nem guia ficar xingando, tratando mal, apertando a mão, apertando o pescoço. Eu acho que assim, forma física de conter, em último caso, né? Caso esse médium com esse espírito comece a se debater ou queira quebrar alguma coisa, de uma forma também suave, conter a ele o braço dele, segurar, mas de uma forma tranquila esse médium, que está incorporado nesse espírito negativo. E basicamente, aquela entidade firme no terreiro, o médium firme, já vai ali ter um fecho de luz, ele já vai sentir uma energia. E muitas vezes, dependendo desse espírito, ele já vem até amarrado, entre aspas, né? Ele vem ali amarradinho para que ele não cause problemas e que ele entenda a sua situação. Muitos vão aceitar, né? Muitos vão entender a situação e vão optar pelo caminho da luz, da cura. Alguns não vão querer saber. Em muitos casos, podem ficar aprisionados por necessidade espiritual por Exu e Pombagira, e alguns voltam para o reduto de onde vieram, né? Alguns vão voltar. Aí, se a gente for falar dos espíritos mais atrasados e mais inteligentes, os chefes dessas legiões, os magos negativos, aí é uma outra história. Aí ele vai tratar com inteligência, você tem que ter inteligência, o guia tem inteligência e paciência para lidar com ele, porque às vezes ele não vai querer luz, não vai querer seguir o caminho do bem e não vai ser aprisionado, porque existem legiões também de espíritos muito fortes e muito poderosos. Então, às vezes, a espiritualidade acha por bem, ele dá o recado, então ele vai para o caminho dele, mas ele não vem perturbar o consulente ou o próprio terreiro. Então, a base, geralmente, é tratar com carinho, com sabedoria, não com ignorância, porque não vai resolver. Tem que tratar com inteligência, mostrar a sua situação, oferecendo ajuda, oferecendo opções e pedindo com que ele deixe, né, essa pessoa em paz, essa pessoa, que ele perdoe essa pessoa caso seja o desafeto do passado, ou mesmo que foi algum espírito ali por magia, por feitiço, encaminhado para acompanhar e prejudicar aquela pessoa. Mas de qualquer forma não vai permanecer com a pessoa, né? Eu digo sempre que a Umbanda é uma religião tão completa para mim, que ela é especializada nesse tipo de trabalho, né? Onde envolve espíritos muito negativos, trevosos e ardilosos, né? Então nós trabalhamos com esses espíritos, mas sempre tentando mostrar o caminho da luz para aqueles que querem. Então, assim, apenas um bate-papo sobre a questão de doutrinação. Alguns acham que o próprio guia tem que doutrinar, outros acham que o médium não pode, mas enfim, depende de cada terreiro, depende de cada doutrina, né? Eu acho que como a Umbanda ela é uma religião muito completa, os médiuns, a princípio, têm que estar preparados para lidar com essa situação,
Em alguns casos, o próprio guia vai fazer esse trabalho e em alguns casos, o médium, sob a supervisão do guia, pode fazer porque é tranquilo, é uma conversa, desde que esse médium tenha moral elevada também. Não adianta o médium que tem uma vida desregrada, uma vida toda bagunçada, sem uma moral elevada, querer lidar com um espírito desse, porque vai se igualar e vai passar vergonha. Porque se esse espírito começar a falar da vida desse médium, vai ficar feio. Por isso que é importante que médium de Umbanda tenha tentar uma moral elevada, tentar ser uma pessoa do bem, porque são riscos que ocorrem na religião e às vezes você acha que aquele quiumba, aquele espírito ali, ele é ignorante. Eu já vi casos e ele pode começar a falar da tua vida, dos seus erros aí cotidianos, e aí vai ficar bem feio. Bom, então, basicamente tratar com amor e carinho, com respeito, com sabedoria, sem colocar a mão, né? Não se cabe colocar a mão, porque se o guia tem que enforcar o quiumba, não tem guia, não tem energia, não tem força. A própria luz daquele guia já vai ofuscar esse espírito, e os espíritos enxergam a luz de uma forma 1000 vezes maior do que nós. Tá bom? Fica então nesse bate-papo. Peço para se inscrever no canal, quem não é inscrito, dê um joinha, faça um comentário. De repente esse comentário seu pode se tornar um vídeo, né? E vamos seguir em frente, vamos trabalhar pela Umbanda, vamos lutar pela Umbanda. Grande abraço a todos, até o próximo vídeo, se Deus quiser. Eu acredito que sim. Até lá, muito obrigado a todos.